Segundas séries, tudo bem com vocês? Vamos começar nossa jornada aqui. Eu estou falando com os segundos anos e com o segundo médio também. Nós vamos então na apostila, caderno 2 agora, pessoal, estamos no módulo 9, para o segundas séries, página 338, e para o segundo médio, página 232. 338 para a segunda série, 232 para o MED. Olha essa questão aí, ó. Universidade Federal de Santa Catarina. Questãozinha longa, mas ela é interessante. Vamos fazê-la. Finalmente, o momento mais aguardado pela plateia do Circo de Física, da Física, o globo. Em uma esfera de aço com 4,84 metros de diâmetro, cujo coeficiente de atrito entre o pneu e o aço é de 0,2, 5 destemidos pilotos fazem manobras radicais com suas motos. No ponto alto da apresentação, o globo se abre, deixando a plateia apreensiva e extasiada, e 3 pilotos parecem flutuar no ar com suas motos, como mostrado na figura. Com base no exposto acima e na figura, é correto afirmar que... Aí ele faz diversas afirmações. O período de rotação do piloto 1, quando está com velocidade mínima, vale tanto. A velocidade angular mínima do piloto é tanto. A velocidade mínima para o piloto é tanto. Enfim, vamos analisar essa situação. O que o piloto está fazendo? O piloto está fazendo uma trajetória circular num plano horizontal. Certo? Então, quais são as forças que atuam no piloto, gente? Ele está sujeito a centrípeta, está fazendo isso, não é verdade? Está fazendo uma trajetória circular no plano horizontal. Fui pegar essa folha aqui para fazer uma demonstração para vocês já. Então, ó, se esse cara bobear aqui, ó, olha a moto aqui, o pneu dela aqui, fiz o desenho da moto. O corpo da moto, os dois guidão, o piloto está aqui, a cabecinha dele aqui. Ó. Ele está fazendo isso. Ó. Se ele bobear, ele pode escorregar para baixo, não pode? Qual é a força que vai puxá-lo para baixo? Qual é a força que atua na moto, com o motociclista sobre ela, e que puxa o conjunto moto-motociclista para baixo? É a força, peso da moto com o motociclista junto. É o peso dele, que ele não deu quanto é que é. E ele se apoia no globo. Quando a moto passa ali, ela faz força no globo para fora, empurrando o globo aqui para a nossa direita. O globo é uma força normal, uma força de contato. O globo reage empurrando a moto para onde? Para o centro da trajetória. Já estamos descobrindo qual que vai ser dessa centrípeta aqui, dessa normal aqui, não estamos, gente? Então aqui está a normal, ó. A normal da estrutura do globo sobre a moto aponta para o centro da trajetória. E qual é a força capaz de manter o piloto na trajetória sem cair, sem ir para baixo? Que força que é essa? É a força de atrito do pneu da moto com a estrutura do globo da morte. FAT. Essas são as forças que atuam sobre a moto com o motociclista sobre ela. Observa que ele nos deu o raio da trajetória. Deixa eu apagar essas páginas aqui então. Ele deu o diâmetro do globo, não deu? Qual que é o diâmetro do globo? Deixa eu pegar lá. É 4,84 metros. 4,84 metros é o diâmetro do globo. Falou que o coeficiente de atrito do pneu da moto com a estrutura do globo é 0,2, a gravidade é 10, etc. Então agora vamos avaliar. Esse é o esquema de forças em todos os 5 pilotos que estão girando no plano horizontal. Ora, a força normal é aquela força que desempenha o papel de força centrípeta. A normal é a centrípeta. É a resultante dessas 3 que aponta para onde? Para o centro da trajetória. E qual é a condição de equilíbrio na direção vertical? Na direção vertical nós temos o peso da moto que puxa o caboclo para baixo e temos a força de atrito do pneu com o globo que é capaz de anular o peso. Só que esta força de atrito aqui depende da velocidade da moto, que por sua vez influencia na normal. Observa que esta força de atrito, quem é ela? Quem é o FAT? Não é μ vezes normal? μ é o coeficiente de atrito. Não é verdade? Vezes a normal. Esta força de atrito só aparece com a ocorrência da normal. Se não houvesse a normal, a moto cairia. Se não houvesse a normal, a moto escorregaria para baixo. Por quê? Se não houvesse a normal, não haveria o atrito também.
E a situação seria impossível de acontecer. E a normal só acontece naquela direção ali, ó, horizontal, por cento da trajetória, com a moto girando. Eu peguei a folha de papel aquela hora para demonstrar o seguinte para vocês. Se eu pegar essa folha de papel aqui, ó, e colocá-la na palma da minha mão, encostada, e soltar, ela cai. Por que ela cai? Qual é a força que faz a folha de papel cair? Embora esteja encostada na minha mão, ela cai se eu soltar. Olha lá, ó. É a força-peso dela. Porém, se eu empurrar a folha para frente, de tal maneira que eu faço uma normal na folha aqui, ó, esta força que eu faço na folha para lá, faz surgir na direção vertical, no sentido contrário ao do peso da folha, o peso puxa ela para baixo. Mas o atrito é capaz de segurá-la. Olha lá que fantástico. Tcharam! Se eu parar de fazer a força, a folha cai. Só surge o atrito quando eu empurro. Só surge o atrito quando eu faço uma normal na folha, empurrando ela para frente. Só tem o atrito quando a moto faz uma normal do globo. A moto empurra o globo para a direita, o globo empurra a moto para o centro da trajetória. Certo, criançada? Então vamos analisar essa situação. Qual é a condição na direção horizontal? O que está acontecendo na direção horizontal, senhores? Na direção horizontal existe força centrípeta. Vamos calcular a velocidade mínima? Ele falou em velocidade mínima, falou em velocidade angular mínima, falou em período de movimento de um dos pilotos. Ora, vamos lá. Vamos dar o tratamento que a física nos permite. Na direção horizontal, o piloto gira. Gira em trajetória circular. Sujeito à força centrípeta. Quem que é o FCP? mv ao quadrado sobre o raio. Na situação da questão, quem é a força centrípeta, senhores? Essas duas estão na direção vertical. A normal é a força radial. A normal é a resultante que aponta na direção do raio para o centro da trajetória. Então, o normal é igual a mv ao quadrado dividido pelo raio. Isso na direção horizontal, onde nós temos um movimento circular. E na direção vertical? O que vai acontecer na direção vertical, meninada? Qual que é a condição para a moto não cair? Puxada pelo peso, ela não deve cair de tal maneira que a força de atrito anule o peso. Então, para que a força de atrito anule o peso, elas deverão ter o mesmo módulo. Então, na direção vertical, eu vou impor a condição de que a força de atrito terá o mesmo módulo que o peso da motocicleta e do motociclista juntos. Quem é a força de atrito? Fat, Mi, que ele deu, vezes a normal, é igual ao peso da moto com o motociclista. Quem é o peso? M vezes G. Certo, meninada? E essa normal aqui não é igual ao peso nesse caso, né? Quem que é essa normal? Você está habituado a fazer a normal igual ao peso? Não é o caso. Normal igual ao peso no plano horizontal, um bloco apoiado ali. Não é o caso. A normal é a centrípeta. Então, no lugar da normal aqui, nós vamos escrever mv quadrado sobre o raio. Então, fica mv quadrado sobre o raio, que é a normal, é igual a vezes mi, né? Mi vezes mv quadrado sobre o raio, é igual a m vezes g. Cancela a massa m. Já dá para sair essa velocidade mínima aqui agora. Então, vai ficar assim, ó. V ao quadrado é igual a R vezes G dividido por Mi. R vezes G dividido por Mi. O raio do globo, diâmetro 4,84 metros. Qual é o raio então, gente? 2,42 metros. Metade do diâmetro. 2,42 metros. Então esse raio aqui, ó, é 2,42. Depois nós vamos ver as alternativas que ele falou que é verdade e que é falso. Já estou começando a fazer a questão, para depois testar lá. Vezes G, 10, pelo Mi, 0,2. Este V ao quadrado aqui vai dar 121. Então o V vai ser raiz quadrada de 121, que é 11 metros por segundo. Já podemos julgar então uma das afirmações que ele fez. Que é a afirmação 4, que é a velocidade mínima para realizar a manobra é de 11 metros por segundo. Porque com esta velocidade, a normal seria capaz de provocar aquela força de atrito suficiente para impedir a moto de deslizar. Se ele aumentar a velocidade, não tem problema. O problema é ele diminuir a velocidade. Porque se ele diminuir a velocidade, diminui a normal, diminui o atrito, a moto escorrega.
Então a afirmação 4 já estamos vendo que é verdadeira. Vamos ver a afirmação 2. A velocidade angular mínima do piloto é de aproximadamente 4,54. Velocidade angular mínima. Ora, o que eu vou fazer agora? Nós temos a velocidade escalar, 11 metros por segundo. Eu posso fazer que V é igual a ômega vezes o raio. Portanto, quem é o ômega? V por R. No nosso caso, a velocidade angular vai ser a velocidade escalar, 11 metros por segundo, pelo raio da trajetória, 2,42 metros. Aqui vai dar um ômega, de fato, como está aí na apostila, 4,54, o que, gente? Radianos por segundo. Velocidade angular mínima. Então a afirmação 2 também é verdadeira. Vamos testar a afirmação 1? O período de rotação do piloto 1, quando está com a velocidade mínima para realizar a manobra, é de 2 segundos. O período de rotação do piloto é de 2 segundos. Vou apagar aqui meu globo da morte, gente. Tá? O período de rotação é de 2 segundos. O período é o T. T maiúsculo. A partir de quem eu posso calcular o período aqui? Gente, aqui nós já calculamos. Nós já calculamos a velocidade escalar, 11 metros por segundo. A partir dela calculamos a velocidade angular. Agora quero o período. Período sai do ômega, né, gente? Ômega, o período, é igual a 2π sobre t. A velocidade angular é de 4,54 radianos por segundo. Aqui é 2, vezes o π, não falou nada, vou botar 3,14 pelo período t. Já vai dar para saber que não são 2 segundos, né? Vai ficar 2 vezes 3,14, 6,28, dividido por 4,54 segundos. Esta conta o tio fez aqui, vai dar 1,38 segundos. Então, meus queridos, vamos lá. Afirmação 1. O período de rotação do piloto é de 2 segundos. Falso. Não é de 2, é de quanto? É de 1,38. Afirmação 2. A velocidade angular mínima do piloto é de aproximadamente 4,54 radianos por segundo. Olha a criança aqui, ó. Tá certinho. Afirmação 2 é verdadeira. Afirmação 4, foi por ela que nós começamos a questão, né? Velocidade mínima. Quando ele fala simplesmente velocidade, é a velocidade escalar. 11 metros por segundo, tá certo? Afirmação 8. A velocidade mínima para o piloto realizar a manobra aumenta se o raio do globo aumentar. Olha aqui a expressão da velocidade mínima, gente. Quem é o v ao quadrado? Depende do raio, da gravidade e do coeficiente de atrito. Qual é a relação da velocidade com o raio? Se aumentar o raio, não aumenta a velocidade junto? Então essa afirmação 8 também é verdadeira. A velocidade mínima para o piloto realizar a manobra aumenta se o raio do globo aumentar. Quanto maior o globo, quanto maior o raio, o diâmetro do globo, maior vai ter que ser a velocidade dos motociclistas para se apresentarem lá dentro. Porque a velocidade mínima aumenta com o raio, sim. Afirmação 16. A força centrífuga sobre o sistema piloto-moto tem o sentido para o centro da trajetória. A força centrífuga. Nós não falamos de força centrífuga, nós falamos de força centrípeta. Eu não vou entrar em detalhes sobre essa tal força centrífuga agora. A força centrífuga existe para um referencial não inercial, mas a discussão da aula não é essa. Quem que aponta para o centro da trajetória? A centrífuga aponta para fora, sem entrar em muitos detalhes sobre ela, mas quem que é a resultante centrípeta? Aquela que aponta para o centro da trajetória. Portanto, a afirmação 16 é falsa. Ele falou que a centrífuga aponta, tem o sentido para o centro da trajetória. Essa é a centrípeta. Afirmação 32. Um piloto com massa menor do que o piloto 1 poderia realizar a manobra com menor velocidade. Quer dizer, a massa influencia na velocidade mínima que eles têm para fazer a manobra. Quem é a velocidade? R vezes G sobre μ. O que nós fizemos com a massa aqui? A massa apareceu aqui no μ mv² sobre o raio e no m vezes g. O que nós fizemos com a massa aqui? Ó?
Se fosse um gordinho ou um magrelo, independente da massa que ele tivesse, nós tchan na massa. A massa não interfere. A massa interfere na potência da moto. Se for um sujeito muito pesado, vai ter que ter uma moto possante, de alta potência, para poder conseguir fazer a manobra com ele. Aí sim, mas na velocidade mínima não tem nada a ver. Ou a massa do piloto não tem nada a ver. Então é isso aí, gente. Gostaram ou não? Espero que estejam gostando. Então vamos continuar, ó.